Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu estou voltando mais uma vez, depois de vários dias ruim. Hoje tá dando para falar melhor, para tirar a mensagem, para saber o que o universo vem trazendo para nós nesse momento. Espero que todos estejam bem, desculpem a ausência. Qual é o recado, universo? O que as pessoinhas precisam entender no dia de hoje? Três de ouros. Saiu 3 de ouros, saiu o julgamento junto. A carta da lua. E a carta do sol. Nossa, saíram 3 arcanos maiores. O 3 de ouros, ele fala trabalho em equipe. Às vezes a gente, ou por orgulho, ou por vergonha, ou por não ter tanto contato, às vezes as pessoas não sabem se expressar, né? Não é uma crítica, isso acontece com muita gente que são mais introspectiva. Elas têm medo de falar errado, elas têm medo de não saber se comunicar, então elas ficam mais fechadinhas, né? E o 3 de ouros, ele vem falando justamente em você buscar ajuda. É muito difícil a gente fazer uma coisa sozinha. Existem coisas que uma pessoa só consegue, mas essa carta vem trazendo sobre trabalho em equipe. Então, às vezes, eu uso sempre a construção civil. O que seria do engenheiro se não fosse o pedreiro, o mestre de obra, o eletricista, o encanador? E cada um fazendo a sua parte no seu momento, quando você percebe, a obra está pronta, não é isso? E assim é na nossa vida também. Não é só ajuda braçal, às vezes você precisa de uma opinião, às vezes você precisa de um direcionamento. Então a gente não pode se calar, a gente precisa ter humildade o suficiente para quando você necessita de um esclarecimento, às vezes você tem uma dúvida, e é bom a gente sempre buscar outros conhecimentos. Então a gente não pode simplesmente se deixar levar ah, por questões às vezes bobas, né? Às vezes são questionamentos seus. E a gente deixa de ter, às vezes, uma grande atitude ou um grande trabalho bem organizado, bem preparado, pronto. E então a gente não pode deixar de pedir, chamar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, que sejam amigos espirituais mesmo, para nos dar um direcionamento, uma posição, né? Às vezes a gente não tem o conhecimento necessário para completar aquela situação. Eu falo em obra, mas pode ser qualquer coisa na nossa vida. Vem a carta do julgamento, que os arcanos maiores são sempre problemas maiores, situações maiores para ser resolvida. A carta do julgamento vem trazendo o anjo tocando a trombeta, para que você acorde. É para a gente prestar atenção se nós estamos fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer. Aqui para muitos, às vezes as pessoas não acreditam em reencarnação, enfim, quer que seja o que ela acredite ou não, o anjo tocando a trombeta vem trazendo o nosso despertar. A gente está fazendo o que a gente tem capacidade para fazer ou a gente está protelando? Deixar o universo se encarregar das coisas que nós devemos pôr a mão e fazer. Então é muito importante a gente fazer uma retrospecção e tentar entender
Eu cruzei meus braços, estou esperando a vida passar, ou eu estou tentando aprender, compreender como que a vida prossegue, porque a vida aqui é uma escola. A gente precisa aprender a cada dia, a gente precisa subir um degrau de cada vez. E será que a gente está fazendo o correto, está fazendo a nossa parte, está fazendo aquilo que nós somos capazes de fazer, nós estamos aprendendo a fazer o melhor? Isso tudo são questionamentos, tá? E essa carta do julgamento vem trazendo também que às vezes a gente imagina que aquilo não tem mais situação, não tem mais uma resposta para aquilo. E essa carta vem trazendo justamente o contrário, é o ressurgir dos mortos. É quando uma situação parece não ter uma saída e o universo vem e te mostra que existe sim uma saída. Só que a gente não pode ficar esperando, né? A gente precisa ir trabalhando naquilo e fazendo a nossa parte para que quando chegar esse momento a gente saiba como resolver isso. Vem o arcano da lua, que é outro arcano maior, trazendo dúvidas, ilusões, coisas obscuras. Então a gente sempre precisa trabalhar com esse porém. Às vezes a gente tem uma coisa muito nítida na nossa cabeça, mas quando a gente vai aprofundar aquilo, a gente vê que é uma grande ilusão. Existem mentiras, existem coisas ocultas, segredos não revelados. Então a gente precisa estar sempre com o pé atrás, digamos, né? Aqui às vezes é bastante para pessoas que têm um relacionamento, que querem um relacionamento. Mas isso também serve para pessoas que às vezes querem fazer uma sociedade, querem fazer um agrupamento para resolver alguma questão, algum problema. Então a gente precisa estar sempre alerta. E essa carta fala que sim, que apesar das dúvidas, que apesar das coisas encobertas, a vida sempre tem uma maneira da gente sair daquele problema e resolver. A carta do julgamento vem justamente trazendo isso, o ressurgir dos mortos, o ressurgir de coisas que às vezes parecem findas. A gente consegue dar uma reviravolta. Isso quando o universo, nós fazemos a nossa parte, o universo está disposto a trazer aquilo que nós temos de merecimento. Então, se a gente não parar esperando que as coisas caiam do céu e a gente for sempre trabalhando, vai chegar um momento que a gente vai ter esse merecimento, digamos assim. Aí vem a carta do Sol, fechando esse ciclo, fechando a leitura de hoje. E a carta do Sol é aquela carta maravilhosa, que traz a determinação que a gente precisa, que traz alegria, que ilumina a nossa vida, nosso caminho, que traz transformações, mas a gente não pode ficar parado. No outro baralho, a carta do Sol é uma criança em cima de um cavalo, com os bracinhos abertos, seguindo na direção do Sol. Você buscando alegria, você buscando essa determinação, você buscando esse calor, esse potencial que o Sol apresenta na vida de cada um. Então, é um fechamento dessa leitura maravilhosa com essa carta. Só que a gente precisa entender e a gente precisa buscar fazer aquilo que nos pertence, aquela parte que só nós cabe fazermos, né? E eu sei que tem muitos que às vezes ficam esperando e aí não funciona mesmo, né? A participação, o 4 de paus. O 3 de ouros e o 4 de paus, ele fala em ajuda, em estender as mãos. O 5 de paus também fala isso. É você participar para resolver o problema de alguém, você participar da vida de alguém, você se preocupar. É você entender. Você pode ver que aqui, olha quantas mãozinhas tem aqui. Ó.
8 mãozinhas aqui. Onde 2 apenas faria as coisas, você imagina 8, né? Então, a gente tem que buscar a participação dos amigos, das pessoas que a gente gosta, da família, daquelas pessoas que realmente brilham com o teu sucesso. Não pode ser qualquer pessoa, porque aquela pessoinha que às vezes bate no seu ombro é pura falsidade, então cuidado. E a gente precisa se dar as mãos. Quando várias pessoas se ajudam num só motivo, num só problema, a solução dele vem mais rápida. E eu falo que a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda. A gente deve. E no mesmo momento que você deve pedir essa ajuda, você deve ofertar essa ajuda também. Porque isso é muito importante, tá? E você fazendo a sua parte, o universo vem e complementa aquilo que está faltando. Então, essa foi a mensagem deste momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.